Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa aula de cartografia. Hoje a gente vai conversar especificamente sobre os sistemas de orientação cartográfica, que são sistemas que auxiliam na navegação dentro dos mapas que a cartografia compõe. Quando a gente começa a falar de sistemas de orientação, é bom que a gente saiba de onde surgiu esse termo. A palavra orientação vem de um verbo que é o orientar. É um verbo relacionado com a busca do Oriente. O que é o Oriente? É do latim oriens, né? É a região do sol nascente que surge, que se torna visível. Então, nos primórdios das grandes navegações, da construção dos mapas, sempre se tomava muito como referência o nascer e o pôr do sol, que são dois grandes eventos muito bem observáveis, né, da nossa atmosfera. Se uma pessoa deseja se posicionar no espaço, dentro do planeta Terra, um geoide, como a gente já conversou em outras oportunidades, se a gente pegar, traçar um eixo vertical da cabeça dessa pessoa até a parte superior da nossa atmosfera, e se o braço dela direito estiver virado na direção do leste, tem-se a região norte à frente dessa pessoa. Esse sistema de orientação, né, rudimentar, fácil de ser realizado em qualquer lugar, é como demonstrado aqui nessa imagem. Ó. A gente coloca a nossa mão direita na direção do nascer do sol, que vai ser a direção leste, estica a nossa mão esquerda, né, bem perpendicular aqui à mão direita, e a nossa frente se tem a direção norte. Esse é um sistema de orientação no espaço muito rudimentar, porque ele não leva em conta variações que acontecem da posição do nascer do Sol em relação às estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, mas é um começo para tentar se orientar no espaço. A rosa dos ventos é a figura que mostra para a gente os pontos cardeais do nosso planeta. Quais são esses pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Entre os pontos cardeais, tem a existência dos pontos colaterais. E a gente tem o nordeste, que fica entre o norte e o leste, o sudeste, que fica entre o sul e o leste, o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste, e o noroeste, que fica entre o norte e o oeste. Além desses pontos colaterais, existem ainda os pontos subcolaterais. Os pontos subcolaterais são divisões entre os pontos cardeais e os pontos colaterais, quando se deseja exemplificar de uma maneira bem específica o posicionamento de um objeto, de uma área, de qualquer coisa que se deseja representar graficamente no mapa. Como convenção, o norte esteja sempre indicado no sentido superior desse mapa. É adequado que o mapa contenha, no mínimo, a indicação da direção norte. Se a gente for utilizar o Google Maps como exemplo, aqui a gente está bem na porta da Unipam. O Google apresenta para a gente uma ferramenta de navegação bem aqui no cantinho, que é como se fosse uma bússola. Então, eu vim navegando aqui pelo mapa de Patos de Minas e parei o Street View, né, posicionado aqui em frente à Unipam. A imagem bem antiga, né, desse Street View. E se eu quiser saber para onde está a direção norte aqui nessa localização, é só vir aqui nessa ferramenta do canto do mapa e ele vai mostrar para a gente. Então, o norte, quando a gente está aqui de frente à Unipam, é subindo a Major Gótico. Eu trago um exemplo para vocês aqui de um mapa de acidentes ambientais comunicados ao Núcleo de Emergência Ambiental 2018 do estado de Minas Gerais. Esse mapa traz muito claramente a indicação de onde está a direção norte, vejam bem, situada na parte superior desse mapa. É bom que a gente diferencie que existem dois nortes. O norte geográfico, né, ou chamado de norte verdadeiro, é aquele norte que indica o eixo de rotação do planeta Terra. O norte magnético já é aquele norte que é indicado pela agulha imantada de uma bússola. O movimento do metal quente no interior do planeta Terra
faz surgir um campo magnético em volta do nosso planeta. O campo magnético da Terra, ele nem sempre se comporta de maneira uniforme, tem intensidades variáveis em várias regiões do planeta. Atribui-se essas mudanças no campo magnético a jatos de ferro líquido que se movimentam em alta pressão, alterando o balanceamento desse movimento, desse fluxo de metal quente no interior do planeta Terra, movimentando o campo magnético terrestre. A gente tem algumas relações estabelecidas entre o norte geográfico e o norte magnético. A primeira relação é um ângulo de declinação magnética. O norte geográfico do nosso planeta, ou seja, aquele eixo sobre o qual o planeta faz o seu movimento de rotação, não coincide com a direção do nosso norte magnético. A gente tem aqui um ângulo chamado de ângulo de declinação magnética. O ângulo delta é um ângulo entre a direção do norte geográfico do planeta e do norte magnético. Vejam bem, a direção que a bússola aponta é o norte magnético. Essa direção não é a direção do norte geográfico. Então, faz-se necessário que a gente saiba esse ângulo de declinação magnética para seguir a direção norte geograficamente estabelecida. E a gente ainda tem a conversão meridiana, que é o lambda, que é a diferença angular entre o norte geográfico e o norte de quadrícula. O que vem a ser esse norte de quadrícula? O nosso planeta é um geóide, né? Ele é uma forma tridimensional. Quando a gente almeja representar essa forma tridimensional num plano, num mapa, a gente vai ter como resultado distorções. Distorções em quê? Distorções nos ângulos, nas áreas, nas distâncias. E isso acontece por causa do esticamento que tem que ser feito do globo terrestre para sair de um geóide em 3 dimensões para se acomodar numa folha plana em 2 dimensões. A gente vai estudar o norte de quadrícula mais profundamente quando a gente chegar quando a gente vê as projeções cartográficas e as suas distorções, e também quando a gente conversar sobre coordenadas geográficas. Por quê? Para tentar manter proporcionalidades, né, de uma maneira que o mapa plano do planeta ficasse inteligível, que fosse de fácil entendimento, a solução foi traçar linhas. A solução foi traçar linhas que trouxessem equivalência entre a área que você está representando e a área que você representou. Então, o norte de quadrícula é o norte daquele quadradinho resultante do desenho do mapa da Terra no papel plano. Então, vejam, a gente tem o norte magnético e o norte geográfico. E entre os dois, um ângulo delta. O que acontece? A declinação magnética, que é esse ângulo delta, ela cresce em média 9 graus ao ano. Então, a cada ano, a gente tem um aumento de 9 graus de distância entre o alinhamento do norte geográfico do nosso planeta e o alinhamento do norte magnético.